Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero deixar aqui 2 versículos da Palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1 e nos versículos 19 e 20. A Palavra de Deus diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós podemos tirar desses 2 versículos informações muito importantes para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Primeiro, ele começa dizendo que todo homem seja pronto para ouvir. Então, nós precisamos perguntar a nós mesmos: será que nós realmente estamos preparados para ouvir? Sim, porque ouvir palavras que são agradáveis aos nossos ouvidos, isso é muito maravilhoso. Mas e ouvir palavras desagradáveis aos nossos ouvidos? Por exemplo, quando nós somos repreendidos, qual é a nossa reação? De que maneira nós reagimos diante de uma repreensão? Ou até mesmo quando alguém chega até nós falando aquilo que nós não gostamos. Qual é a nossa reação? De que maneira nós reagimos? Então, Deus está falando através da sua palavra que nós precisamos aprender a ouvir. E ele fala também que nós precisamos ser tardios no nosso falar. E tem pessoas que falam pelos cotovelos, tem pessoas que falam demais. Elas falam tanto, que acaba esquecendo de ouvir as outras pessoas. E nós precisamos entender que da mesma maneira que nós queremos falar diante de algumas circunstâncias, as outras pessoas também, elas querem falar, elas querem pronunciar aquilo que elas estão pensando. E ele fala uma outra coisa interessante aqui neste versículo. Ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, a ira é uma coisa perigosíssima para nós seres humanos. O homem, quando se ira, ele perde o equilíbrio, ele perde o controle da situação. E um homem desequilibrado, ele acaba muitas vezes falando palavras muito agressivas e às vezes até palavras que ele mesmo não gostaria de ter falado, que depois que ele fala, ele para e se arrepende daquilo que ele falou. O problema não está em você se arrepender daquilo que você falou que acabou magoando alguém. O problema está na outra pessoa. Será que a outra pessoa está preparada para liberar o perdão daquilo que você falou e que acabou atingindo de maneira brutal a outra pessoa? Nós sabemos que nós podemos até nos irar. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então,
nós podemos até nos irar. Nós não podemos deixar que aquela raiva, que aquela ira ultrapasse o pôr do sol. Nós não podemos deixar que a raiva e a ira prossiga no dia seguinte. Nós não podemos permitir que o pecado se instale dentro de nós para que nós possamos pecar contra o Senhor e dar lugar ao diabo. Glória a Jesus. É por isso que Deus está falando que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós nos iramos, nós acabamos perdendo a razão e a direção do problema. Então, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com a sua palavra. Jesus foi levado ao Calvário como uma ovelha muda. Jesus demonstrou ali humildade, simplicidade, mansidão, amor e perdão. No meio de uma confusão, lembre-se sempre disso. Fazendo isso, você vai aprender a andar segundo o coração de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal Universo Cristão, dá o teu joinha e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus.